Bem, bom dia. Vamos começar a aula de física. Para que a gente comece a aula de física hoje, nós precisamos primeiro discutir algumas questões. Por exemplo, nós estamos trabalhando durante essas semanas com eixos norteadores. O que é isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas o modo como nós estamos assistindo a aula mudou. Mudou tanto, deixou de ser presencial, na verdade, passou a ser online. E a forma como que os professores estão dando aula também mudou. Toda semana eles estão trabalhando eixos. O que é isso? É um norte que a Secretaria de Educação nos manda para que a gente consiga trabalhar todas as disciplinas a partir desse norte. Então, esse norte é chamado de eixo norteador, certo? O eixo dessa semana é o eixo de ciência, tecnologia e comunicação. Então, para que a gente consiga trabalhar o eixo dessa semana associado à nossa disciplina de física, nós vamos estudar uma ferramenta chamada de Design Thinking, que é essa ferramenta que acabou de aparecer aí na tela. Apareceu para vocês? Oi, pessoal. Certo. Então, como apareceu aí na tela para vocês, essa semana nós vamos estudar a ferramenta do Design Thinking. Vocês podem me perguntar assim, professora, o que é essa ferramenta? Então, o que é o Design Thinking? É uma ferramenta utilizada para auxiliar vocês a pensar através do design. Como assim? Design é uma ferramenta utilizada em cursos que envolvem desenho, na verdade. E o nome já está dizendo. Deixa eu ver esse aqui, ó. Pronto. O que é isso? É você pensar e você colocar em prática conceitos, utilizando desenhos, com foco em quê? Nas pessoas. Como assim? Vocês vão utilizar a criatividade e a simplicidade com foco nas pessoas. Então, ao invés de eu fornecer informações através de palavras, eu forneço informações através de desenhos. Por que essa ferramenta é importante? Geralmente, quando nós fazemos um mapa conceitual, aí vocês podem me perguntar, o que é mapa conceitual, professora? Exemplo, se eu tiver a disciplina de física, nessa disciplina vocês vão ver a parte de mecânica, a parte de termodinâmica, a parte de óptica, eletromagnetismo e ondulatória, e assim vai. Então, isso aqui que eu faço, utilizando palavras e setinhas, é o que eu chamo de mapa conceitual. Isso é um conceito, isso é um conceito, e isso aqui também é um conceito. Então, ao invés de utilizar palavras e setas, eu vou utilizar figuras, certo? Para que eu consiga utilizar essa ferramenta do Design Thinking. Para frente. Então, ele se aplica muito bem à área da educação porque ele propõe, acima de tudo, uma construção e comunicação coletiva com empatia. Como assim com empatia, professora? A empatia ela vem do esforço para sintetizar informações e se comunicar com o outro com clareza. Pode ser que quando eu faça o meu mapa conceitual, aquele que eu apresentei ainda há pouco, eu entenda o que eu estou falando. Na minha cabeça, tudo isso funciona, tudo isso tem sentido, tudo isso tem nexo que eu escrevi. Mas pode ser que você, que está lendo o meu mapa conceitual, você não entenda e você não consiga criar nexo, criar sentido naquilo que você está lendo. Então, o principal ponto da ferramenta do Design Thinking associada à educação
é você conseguir fazer com que a pessoa que está lendo o seu organograma, que é o nome que recebe, ela consiga entender com clareza aquilo que você está trabalhando. Então, aqui, ó, é uma maneira de você organizar ideias em busca de soluções práticas, mas também pode ser uma maneira de transmissão e absorção de determinado conhecimento. É assim que a gente consegue associar essa ferramenta ao ensino, por exemplo, de física, de química, de biologia, de história e de qualquer outra disciplina que o professor decida utilizar. Então, vocês vão ver que essa semana, na verdade, eu acho que já estão vendo, que essa semana vão começar a entrar atividades no sistema que falam sobre o design thinking, certo? E várias disciplinas vão trabalhar esse eixo norteador. Para isso, o design thinking faz uso de elementos visuais para literalmente desenhar a ideia por meio de fluxos, organogramas, símbolos, cores, títulos, entre outros. Quando eu falo de fluxos, o que é fluxos? Vocês viram que quando eu fui falar sobre a física, a mecânica, a termodinâmica, eu utilizei setinha. Então, esse fluxo, na verdade, é uma corrente que eu determino qual é o sentido que as palavras estão seguindo. Por exemplo, vamos voltar lá para a figurinha da física. Quando eu fiz aqui física, o nome física, vocês estão vendo, né, aqui? Eu utilizei setinhas que saem da palavra física e chegam até a palavra mecânica. Exatamente essa setinha aqui. Então, eu sei que a física vem antes da mecânica e vem antes da termodinâmica. Assim, eu determino o que a gente chama de fluxo. Certo? Então, um organograma, um mapa conceitual, ele tem um fluxo. É importante que quando eu construa, eu deixe isso bem claro, certo? Para frente. Espera aí que a professora se atrapalhou. Então, aqui. Isso aqui é o meu exemplo de construção de um design thinking. O que é isso? Eu vejo uma ideia no centro, que é exatamente aonde está a palavrinha do design, aqui, ó. E essa ideia, ela tá ligada a várias setinhas, que tá ligado a balões, com outras setas, com figuras, com imagens, com desenhos, com ideias centrais. Por exemplo, design thinking. Como? Aí aqui, ó, matriz mental, intro, elementos de design thinking, condições prevalecentes, ferramentas, pensamento interativo. Então, tudo isso aqui é uma sequência que traz notícias e novidades sobre os conceitos de design thinking. Tem uma lógica a ser lida. Para que eu estou ensinando isso para vocês? Porque vocês vão precisar construir um organograma sobre física, certo? Utilizando a criatividade de vocês. Eu vou disponibilizar depois esse slide lá no sistema, para que se vocês quiserem ver de pertinho como o que é que cada palavrinha, o que é que cada figurinha diz, vocês consigam, certo? Aqui, ó, design thinking, como? Isso aqui eu não consigo ler, mas aqui tem inspiração, observação, empatia, além do individual, voltar à inspiração e assim você continua um ciclo, certo? Então, é uma ferramenta muito importante para que vocês consigam trabalhar com esse sistema, para que vocês consigam organizar os conceitos que vocês aprendem em sala de aula. É uma ferramenta muito rica para que vocês consigam organizar
as atividades de vocês, para que vocês consigam organizar todos os conteúdos que vocês aprendem, porque vocês estudam muitas disciplinas. Então, quem gosta de fazer, por exemplo, resumos, tá aí uma ferramenta muito legal para você fazer um resumo, porque você faz um resumo mais atrativo, você faz um resumo mais chamativo, você faz um resumo que contém mais informações, e isso você pode usar e abusar da sua criatividade, certo? Uma outra forma de pensar sobre o que é o design thinking é a de que o visual thinking, que ele também pode ser chamado assim, te ajuda a contar uma história por meio de desenhos ou elementos visuais. Exemplo, na semana passada nós falamos sobre as mulheres na física. E um dos tópicos de lá do material era exatamente falando sobre a história de Marie Curie. E esse vídeo falando sobre a história de Marie Curie, ele apresentava um design thinking. Ele trazia um design thinking para vocês. Ele contava a história de Marie Curie através de um vídeo cheio de figurinhas, contando a história dela de maneira mais atrativa, contando a história dela de maneira mais visual, contando a história dela através de uma sequência temporal, utilizando ferramentas do Design Thinking. Então, é legal porque vocês viram na prática esse vídeo sobre a Marie Curie e vocês, sem saber dessa ferramenta, vocês já estavam tendo um exemplo sobre ela. Então, bem legal. Quem quiser assistir o vídeo de novo para ver como é que faz e como é que organiza o Design Thinking, é só voltar lá no sistema que o vídeo continua salvo. Mas por que estudar o Design Thinking? E por que a Secretaria da Educação nos mandou esse tema para trabalhar esse tema com vocês? Porque, como eu já disse, essa é uma ferramenta maravilhosa para você fazer as sínteses do conteúdo. Como assim? Vamos supor que essa semana vocês tenham que fazer um resumo sobre tudo aquilo que a gente viu de física no início do ano, por exemplo. Aí eu peço para que vocês façam esse resumo e vocês vão fazer como? Como normalmente fazem. Física, aí vão trazer, por exemplo, notação científica. O que é a notação científica? Como é que faz? Tudo isso em forma de texto. E como é que eu posso fazer para trabalhar uma ferramenta para construir resumos sem necessariamente ter que escrever um texto? Eu faço, por exemplo, com essa ferramenta que eu acabei de aprender, certo? É uma ferramenta que vai fazer com que o seu resumo fique mais enxuto e, ao mesmo tempo, fique mais completo, porque você vai ter que usar a sua criatividade para fazer com que esse resumo fique mais didático, fazer com que esse resumo fique mais atrativo, fazer com que esse seu resumo fique mais chamativo e ele tem que estar completinho, certo? Então, é por isso que eu estudo o Design Thinking e é por isso que eu tenho que aprender sobre ele para continuar o meu ensino médio. É interessante que vocês aprendam sobre isso agora no primeiro ano, porque quando você chega no terceiro ano, que você tá com toda aquela tensão sobre fazer Enem, sobre fazer as provas, é tudo muito intenso, é tudo muito difícil. Então, é importante que vocês tenham mais e mais ferramentas que ajudem vocês a sintetizar todos os conteúdos que vocês estão lendo. E essa é uma ferramenta importante, certo? Mas como usar o Design Thinking na física? Então, essa é a principal pergunta que a gente tem que responder dessa semana para a próxima. Então, como é que a gente vai usar uma ferramenta em física que precisa dos conteúdos de física, que precisa dos conceitos de física, sem saber esses conceitos?
É por isso que a partir de hoje nós vamos voltar ao quê? Até a aula de física, para que a gente consiga associar os conteúdos que nós estamos vendo à ferramenta do Design Thinking. Então, o que é que eu preparei? No começo do ano, vocês tiveram aula. Vou botar aqui no tablet rapidinho, só para a gente discutir uns pontos. No começo do ano, eu apresentei para vocês quais eram as áreas da física. Nós vimos também o conteúdo de notação científica. E nós vimos unidades de medida. Isso aqui a gente viu também ordem de grandeza, não foi? Ordem de grandeza. Então, esses três foram os três conteúdos que nós vimos antes das nossas aulas presenciais terminarem. Então, é importante que depois vocês voltem a esse conteúdo, leiam o que a gente fez, leiam o que a gente trabalhou, para que a gente consiga seguir em frente. E hoje nós vamos começar com uma revisãozinha e vamos começar a estudar física a parte da mecânica, na verdade. Então, bora lá. Primeiro ponto, divisões pedagógicas da física. O que é isso? Como é que a física está travando, pessoal? Liguem aí os microfones para que a gente consiga conversar. Voltou ao normal? Todos conseguem me ouvir? Todos conseguem me ouvir? Pronto. A página de vocês está mostrando as divisões da física. Nós vamos começar estudando a parte de divisões pedagógicas da física. Como assim? Como é que a física está dividida? Quais as áreas de estudo dela? Então, nós vimos essa questão em sala de aula. Então, primeiro, a física ela é dividida em 5 grandes áreas, certo? A área de mecânica, a área de termodinâmica, a área de óptica, ondulatória e o eletromagnetismo, que aqui dentro também também entra a parte de física moderna, certo? Só que no primeiro ano, nós vamos nos dedicar à parte de mecânica. E essa parte de mecânica, ela também está dividida em áreas. Que áreas? A cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática, nós vamos começar, na verdade, a estudar sobre ela. Quando a gente terminar os conteúdos da cinemática, nós vamos entrar na parte de dinâmica. E, por fim, nós vamos entrar na parte de estática. Então, vamos começar. O que é a mecânica? A mecânica é a área da física que estuda os movimentos. Então, no início do ano, eu conversei com vocês sobre isso. Tudo aquilo que está relacionado a movimento vai ser estudado pela área da mecânica. A cinemática, que é o conceito que nós vamos trabalhar durante a aula de hoje. Ela estuda o movimento dos corpos sem dar enfoque à sua causa, procurando investigar o que está acontecendo durante esse movimento. Por exemplo, nós vamos estudar posição, nós vamos estudar tempo, nós vamos estudar velocidade e etc. Travou de novo, pessoal? O que está travando é o meu áudio. É o meu áudio que está travando, pode ser questão da internet também.
Travando a imagem da câmera. Então, eu vou... O vídeo está travando todinho. Então, vamos repetir a parte que a gente viu. A mecânica é a área da física que estuda o movimento. Então, tudo aquilo que está associado ao movimento vai ser estudado pela área da mecânica, certo? Dentro da área da mecânica, nós temos a cinemática. Então, o que é a cinemática? É a área que estuda o movimento sem se preocupar com a sua causa. Ela se preocupa com as características, por exemplo. Ela se preocupa com a posição, ela se preocupa com o tempo, ela se preocupa com a velocidade e não com aquilo que provocou o movimento, certo? A dinâmica é o contrário. A dinâmica, ela se preocupa com o porquê que esse movimento está acontecendo, o que é que causou esse movimento. E essa é uma das partes mais desafiadoras do primeiro ano, certo? Então, nós temos 3 grandes nomes na física relacionados à área da mecânica. Então, o primeiro cientista a se dedicar ao estudo da mecânica foi Galileu Galilei. Embora Aristóteles, que é um filósofo grego, já tivesse feito algumas observações a respeito dos movimentos dos astros e da queda dos corpos. Seus estudos tiveram continuidade, os estudos de Aristóteles tiveram continuidade com Isaac Newton, que, por coincidência, Newton nasceu no ano da morte de Galileu. Então, são coisas históricas que é importante que a gente saiba, porque é importante que a gente saiba quem pensou em todos os conceitos. É lógico que tiveram outros grandes nomes na área da mecânica, mas é muito importante que a gente conheça, porque esses nomes vão aparecer com grande frequência no que a gente for vendo daqui para frente. Então, cinemática, que é o foco da gente, é a parte da física dentro da mecânica que estuda as consequências dos movimentos, tais como deslocamento, velocidade, aceleração e tempo gasto. Era importante, muito importante, que vocês estivessem tomando nota sobre tudo isso que a gente está vendo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar os slides lá na plataforma e vocês vão ter como fazer todas essas anotações, até porque eu vou pedir que vocês façam isso, certo? Então, agora nós vamos conversando e depois eu disponibilizo os slides para que vocês consigam tomar notas. Alguns conceitos básicos de cinemática que nós vamos precisar para poder compreender os fenômenos que vão aparecer daqui para frente são móvel, trajetória, referencial, o que é um ponto material, o que é o movimento, corpo extenso, repouso, posição e deslocamento. Então, daqui para frente no slide, nós vamos aprender o que é que significa cada palavrinha dessa. Cada conceito, o que é que ele significa, certo? Móvel é qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Por exemplo, um automóvel em relação à Terra. Como assim? Para que a gente consiga determinar se um corpo ele é móvel ou não, eu preciso, em primeiro ponto, determinar o que é o meu referencial. Por exemplo, tá todo mundo aqui paradinho, cada um na frente do seu computador, do seu celular, todos prestando atenção ao que eu estou falando, não é isso? Mas
Vamos supor que a mãe de vocês esteja aí pelo meio da casa o tempo inteiro, de um lado para o outro, fazendo o almoço, lavando louça, fazendo tudo, varrendo casa. Essa mãe da gente, ela tá mudando a distância o tempo todo, minha para ela. Tem horas que ela tá mais perto de mim, tem horas que ela tá mais longe de mim. Então, o meu referencial vai ser eu que estou paradinha aqui sem fazer nada na frente do computador. E a minha mãe vai ser o que eu chamo de móvel, certo? Então, um corpo móvel é aquele que tem a sua distância alterada em relação a um referencial. São muitas informações novas. Às vezes é complicado de a gente entender, mas eu trouxe alguns exemplos, certo? É importante salientar, ou seja, é importante deixar claro, deixar mais evidente que um móvel não é um objeto que efetivamente se desloque, ou seja, que não esteja fixo ao chão. Pode ser que a sua mesinha que você está utilizando para apoiar o seu computador seja um móvel. Então, móvel não significa que é, por exemplo, um carro, uma pessoa andando, um avião, aquilo que se movimenta. Uma coisa paradinha também pode ser um corpo móvel, certo? Só um minuto. Então, o que é um referencial? Para que eu consiga determinar alguns conceitos de física, eu preciso ter em mente um referencial. É a partir dele que eu tomo referência. Como assim? O estudo de um movimento de um corpo depende sempre do referencial escolhido. Chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos. Podemos associar esse ponto a um corpo ou um local do espaço. Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever um movimento. Então, nós costumamos brincar de dizer assim: o movimento é relativo. O que significa essa palavra? O que é que significa essa frase, na verdade? O que é que significa que o movimento é relativo? Significa que estar ou não em movimento depende de alguma coisa. E essa alguma coisa é o que a gente chama de referencial. Aqui, ó. Para definirmos se um corpo está ou não em movimento, nós precisamos comparar a sua posição com a posição de um referencial. Então, para saber se um corpinho está em movimento ou não, se ele é móvel ou não, eu preciso sempre ver a distância que esse corpo está do meu referencial. Vai aparecer um exemplozinho para eu mostrar a vocês isso. Não há como saber se um corpo está ou não em movimento se não houver um ponto de referência para essa comparação. Esse ponto de referência é chamado simplesmente de referencial. Deixa eu ver aqui. Vamos utilizar, por exemplo, esse exemplo, certo? Para que a gente consiga saber se um corpo está ou não em movimento, nós precisamos determinar um referencial. Então, vocês estão vendo esse bonequinho aqui de azul, que ele não se mexe. É interessante que nesse momento vocês ativem os áudios de vocês para que eu consiga ver, para que eu consiga ouvir sem estar lendo o chat. Então, ativem, por favor, os microfones. Vocês estão vendo esse bonequinho aqui de azul, não é? Que tá paradinho? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver meu mouse? Pronto. Nós vamos chamar esse bonequinho aqui de azul de referencial, certo? Ele tá
bem paradinho, ele não está se mexendo. Tranquilo? Então, vamos perguntar, por exemplo, o carro, esse caminhão, trem, sei lá o que é isso, em relação ao meu referencial, que é esse bonequinho de azul, ele está em movimento? Ele é um móvel? É um móvel, não é? Por quê? Porque a distância entre o trem e o meu referencial, ela está mudando, não tá? Não está mudando? Então, perfeito. Eu posso dizer que em relação ao meu referencial, que é esse bonequinho azul, o trem, ele tá em movimento, não tá? Então, ele é um corpo móvel. Tranquilo? Aí, agora vamos mudar. Vamos dizer que o meu referencial, na verdade, é o trem. Tá certo? E eu vou identificar se esse bonequinho aqui é um móvel ou não. O meu referencial agora é o trem, beleza? Aí eu pergunto a vocês, em relação ao trem, esse bonequinho aqui azul, ele é um móvel ou não? E aí, gente? Em relação ao trem, esse bonequinho aqui, azul, daqui de fora, é um móvel ou não? Pergunta. Eu vou parecer uma pessoa parada assim, esperando uma resposta do além. E aí, o que é que vocês acham? Se tiver errado, eu vou corrigir com vocês. Primeiro ponto. A distância entre o trem e esse bonequinho aqui tá mudando? Tá, não tá? Então, se a distância entre eles dois está mudando, significa que, em relação ao trem, esse meu bonequinho aqui, ele é móvel, mesmo ele estando parado. É aquela observação que eu falei para vocês. O quê? Não precisa que um corpo esteja em movimento para ele ser um corpo móvel. Um corpo móvel pode ser um corpinho aqui, ó, que nós estamos vendo paradinho. Estão entendendo? Porque o que vai determinar se um corpo é móvel ou não é a distância entre ele e o referencial. Como o referencial é o trem... Eita, peraí que tá passando um bocado de moto aí. Vocês podem desligar os microfones, que aí agora eu vou explicar e depois eu faço novas perguntas a vocês. Então, o que determina se um corpo é móvel ou não é a distância entre ele e o referencial. Como eu determinei que o referencial é o trem e eu estou observando esse bonequinho aqui, a distância entre eles dois está mudando. Então, esse bonequinho, em relação ao trem, ele é um corpo móvel. Tranquilo? Agora, por exemplo, esse mesmo bonequinho, em relação a essas 3 plantinhas aqui, é um corpo móvel ou não? Ele não é um corpo móvel. Por quê? Porque a distância entre ele e as plantas não muda. Certo? A mesma coisa eu posso determinar como referencial, por exemplo, essas plantinhas. O trem, em relação às plantinhas, ele é um corpo móvel. As plantinhas, em relação ao trem, são um corpo móvel. O que é que vai determinar se um corpo é móvel ou não? A distância entre ele e o referencial. Não importa se eu estou me mexendo aqui o tempo inteiro, que dependendo do meu referencial, pode ser que eu esteja parado. Não importa se eu estou correndo uma maratona,
porque dependendo do meu referencial, pode ser que eu esteja parado, certo? Então, vamos voltar aqui para a gente ver essa questão de movimento e repouso. Então, movimento e repouso. Um corpo, ele está em movimento quando sua posição mudar no decorrer do tempo em relação a um referencial adotado. Então, é a situação que nós vimos aqui, ó. Esse corpo, ou esse trem, em relação ao bonequinho de azul, ele está em movimento. Esse bonequinho azul, em relação às minhas plantinhas, ele está em repouso. Então, o que é você estar em movimento e o que é você estar em repouso? Se a distância entre você e o referencial mudar no decorrer do tempo, eu digo que você está em movimento. Se a sua distância em relação ao tempo não mudar, em relação ao referencial, na verdade, desculpa. Se a sua distância em relação ao referencial não mudar no decorrer do tempo, significa que você está no que a gente chama de repouso. Todos entenderam? Comentem aí se todos entenderam. Eu vou perguntar depois o que é isso. Muito bem. Trajetória. O que é uma trajetória? Trajetória é o caminho que o corpo móvel ele vai percorrer. Então, a trajetória mostra o caminho pelo qual um móvel irá passar ou o caminho no qual ele passou a partir do movimento em que entrou. A partir do momento em que entrou em movimento em relação ao referencial. Por exemplo, a trajetória do trem é essa linha preta aqui que vocês estão vendo. Então, nada mais é do que o caminho que esse trem está percorrendo. Só que agora eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto específico, certo? Aí ativem os microfones de novo que eu vou precisar saber se vocês estão prestando atenção ou não. Vocês estão vendo esse bonequinho aqui de azul dentro do trem? Vamos, gente. Vai já terminar a aula. Vocês estão vendo esse bonequinho de azul aqui dentro do trem? Não tem ninguém prestando atenção a mim? Eu tô aqui sozinha. O bonequinho de azul dentro do trem, ele tá... Será que sou eu que não tô vendo eles? Oi? Gente, acho que descarregou o fone. Só um momento, peraí que eu perdi o áudio de vocês. Só um segundo. Oi? Então eu... Tô ouvindo vocês. Pronto. Preste atenção. Vocês estão me ouvindo direito? Pronto. Vocês estão vendo, né, o bonequinho de azul dentro do trem? Esse bonequinho azul, ele tá jogando uma bola para cima. Não é isso? Aí vocês estão vendo que quando a bola cai, o bonequinho de fora vê uma curva. Ninguém vai me perguntar o que é isso na figura? Então, o que é isso? Já que ninguém me perguntou, eu pergunto. O que é essa curva que o bonequinho de fora vê? Essa curva é a curva que a bola faz. Olha todo mundo para dentro do trem. A bola, ela vai para cima e ela desce. Não é isso? Ela tá caindo em linha reta, não tá? Ó, presta atenção de novo, ó. Vai começar. Subiu. E ela não tá fazendo uma reta? Então, por que é que esse bonequinho aqui de fora
vê uma curva. Porque o trem está se movendo muito bem. Ó, deixa eu mostrar para vocês em outro ângulo. Olha aqui esse carrinho, ó. Imagine que esse rapaz nessa bicicleta, ele é o rapazinho do trem. Para o rapaz da bicicleta, a bola está indo reta, não é isso? Olha, é só vocês verem. A bola fica sempre o tempo inteiro em cima do rapazinho. Agora, para a gente que está olhando aqui de fora, a bola está fazendo uma curva, não é isso? Então, o que é a trajetória? A trajetória é o caminho que o corpo percorre. Então, imagine que o corpo é a bolinha, certo? Para o rapaz da bicicleta, a trajetória é uma linha reta, não é isso? Só que para mim, que estou aqui do lado de fora, a trajetória é, na verdade, uma curva. Então, o que é que isso significa? Que a trajetória, ela também depende do referencial que eu estou vendo. Se eu perguntar para vocês qual é a trajetória da bola do ponto de vista de você que está vendo, a trajetória da bola é uma curva. Não é isso? Agora, se eu perguntar qual é a trajetória da bola com relação ao rapazinho que está na bicicleta, a trajetória é uma linha reta. Certo? Então, voltando aqui. Num mesmo movimento, adotando-se referenciais diferentes, nós podemos encontrar trajetórias diferentes. O exemplo é a bolinha. Se a gente observar o rapaz na bicicleta, a bola vai estar caindo em linha reta. É sempre uma reta. Para a gente que está de fora vendo a situação, a trajetória é uma linha curva. Aqui tem outro exemplo. Ó. Esse avião, ele vai chegar e vai jogar mantimentos. A gente não tem esse exemplo direto de aviões, principalmente em áreas de guerra. Aviões chegando e deixando movimento, só que aqui esse negócio que ele está deixando é uma bomba. Então, assim, vamos supor que é uma caixa com produtos de saúde, certo? E não uma bomba. Esse avião, ele vai chegar e vai soltar essa caixinha com mantimentos de saúde, certo? Para a gente promover a vida. Quando esse avião soltar essa caixa aqui de cima, para ele, a caixa vai estar sempre caindo em linha reta. Não é isso? O avião vai sempre ver a caixinha embaixo dele. Não é isso? Só que para esse rapaz que está aqui fora, esperando esses mantimentos, essa caixa ela vai cair na cabeça dele? Se fosse em linha reta, ela ia cair, né? Aqui na cabeça dele. Se ele visse em linha reta. Ele vai ver o quê? Ele vai ver essa caixa fazendo essa curva. Não é isso? Então, se nós analisarmos a trajetória da caixa, ela pode ser, no ponto de vista, no referencial desse rapaz aqui de fora, ela pode ser uma curva. E no referencial do avião, ela pode ser essa linha reta. Então, um mesmo móvel, um mesmo corpo, ele pode ter trajetórias diferentes, dependendo de quê? Do que eu chamo de referencial. Todos entenderam? Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Então, nós vamos parar a aula de hoje por aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Quinta-feira nós temos outro encontro marcado no mesmo horário. Vocês vão ter a aula de história daqui a pouco. Então, fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar tanto lá na plataforma quanto no grupo da gente, certo? Tchau, obrigada pela participação e até mais, viu, pessoal?